Maravilha. Paz do Senhor, irmãos. Tem algum vitorioso aqui nessa noite? Pode sentar, fique à vontade. Eu gostaria de externar minha gratidão ao meu Deus por mais essa oportunidade e dizer que essa igreja ainda é mais linda pessoalmente. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Wagner, pastora Rose, Deus abençoe. O pastor Wagner tem sido bênção para a nossa vida, para o nosso país, do Brasil, para o nosso estado de Santa Catarina, ali no Congresso dos Gideões, e é uma bênção de Deus, uma honra estar aqui nessa igreja tão amada, tão querida. E dirigindo meu pastor Wagner e a pastora Rose, eu já estou abrangendo a minha saudação a todos os demais pastores, auxiliares, obreiras da casa do Senhor. Eu estou super à vontade, estamos sendo muito bem recebidos nessa igreja, e eu quero louvar a Deus. Obrigado, pastor Denis, que está lá no Brasil, os meus irmãos ali, o Anderson, Anúbio, o Caleb, o Felipe e a Larissa, são pessoas de Deus. Minha esposa, que está lá no Brasil, me assistindo, te amo, meu amor. Você é uma bênção na minha vida, no meu ministério. Minha igreja, Assembleia de Deus em Navegantes, em Santa Catarina. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Faixa 2 do nosso CD. Vale a pena ser fiel, amém, irmãos? Quantos vieram aqui para adorar o nome de Jesus? Então deixa Deus te usar. Independente de qualquer coisa nessa terra, seja fiel ao Senhor. Deus tem vitória para você. Aleluia! Canta comigo, você que sabe. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar, vai! O louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Vai! Senhor, não vou dividir, canta! Minha adoração, exclusivo é meu coração, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Cadê os fiéis aqui da Assembleia de Deus em Toronto? Levante a mão e dá glória ao Senhor! Nada pode intercalar, vai! O louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados. Deus tem presente para você por esse dia. Recebe hoje a autoridade do céu. Assim diz o Senhor. Levanta a mão para receber, vai! Senhor, não vou dividir, canta! Minha adoração, exclusivo é meu coração, o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Levanta a mão pra receber de Deus assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do pássaro, canta!
e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não tenho espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importam quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Levante a mão, adore, receba, 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 receba. Oh, arabacore. O meu coração vivo só pra ti. Eu abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu não vou dividir. Vai! Exclusivo, meu coração, o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Cadê a glória a Deus da igreja? Oh, aleluia! Senhor, não vou dividir minha adoração. Vai! Meu coração, o meu coração, vivo só pra ti. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Maravilha! Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Estamos no quarto mergulho. Segundo livro dos Reis. Capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Versículo 14. Se você gostou dos louvores, nós temos ali no final nossos materiais, nossos DVDs. Eu tenho aqui o DVD só de louvor e adoração. São 13 hinos para abençoar a sua vida e sua casa. Ok? Temos aqui também, para quem tem algum ministério, Vocação de Isaías e o Exemplo dos Serafins. Temos aqui também uma palavra para a igreja, é tempo de despertar. Ok? Esse hino que acabei de louvar está aqui, nesse DVD. E temos também, em 2013, quando estivemos aqui no Canadá, em Toronto, Avivamento em Toronto. Então você passe ali, nos ajude, que eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Apenas $10, você estará nos ajudando a dar procedimento e continuidade à obra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, quem achou diz um amém. Diz assim: pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Pode sentar, fique à vontade. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos de providências divinas em nossa vida. Em uma acepção geral, a palavra milagre vem do latim miraculum, que quer dizer algo sobrenatural, algo que foge da lógica humana, e do verbo mirare, que quer dizer maravilhar-se. Através dessa palavra entendemos e compreendemos que milagre nada mais é do que um acontecimento extraordinário, que à luz dos sentidos, dos conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação,
científica ainda conhecida. Milagre não se explica, milagre se possui e se recebe. E quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada no seu geral, nós percebemos que a Bíblia Sagrada é repleta de milagres. O tema dessa campanha é bastante sugestivo: os 7 mergulhos de Naamã. Não devido à numerologia em si, mas devido à persistência e ao alto grau de renúncia, cuja esse homem teve a iniciativa de descer, de se humilhar, a ponto de receber a sua milagre e a sua vitória. Quem era esse homem? A Bíblia diz que o seu nome era Naamã. No versículo 1, a Bíblia nos dá detalhes a respeito dele. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, porém leproso. A palavra Naamã, o nome de Naamã no hebraico, quer dizer agradabilidade. E ele era um homem importante, um homem de respeito, comandante dos exércitos de Ben-Hadad II, no tempo do rei Jorão, em Israel. E ele é mencionado nesse texto. A Bíblia não dá detalhes a respeito da sua existência. A Bíblia apenas diz que, além de ser importante, ele era um homem leproso, vítima da lepra, doença altamente contagiosa e degenerativa, que naquela época, pessoas que possuíam lepra eram vítimas de preconceito. Havia horários, haviam regras para se adentrar nas cidades e nos recintos. A Bíblia diz então que Naamã, em meio a esse contexto vivencial trágico, ele, dentro da sua própria casa, ele recebe um conselho através da sua esposa. Havia uma escrava, e essa escrava, justamente, ela foi raptada de Israel. Porque no versículo 2, a Bíblia nos dá a luz a respeito disso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Percebemos aqui nesse texto também, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo inúmeras mensagens maravilhosas a respeito desse texto, mas eu não posso deixar de ser sensível à voz de Deus, aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Nesse texto nós percebemos a universalidade do amor de Deus na sua infinita misericórdia, pelo fato do cenário ser na antiga aliança. Naamã era um homem, à luz da Bíblia, pagão, não era judeu, mas mesmo assim, a presença de Deus, a glória de Deus, alcança a Naamã através, quem diria, de uma menina escrava desconhecida. Por quê? Porque Deus sempre realizará milagre, havendo um propósito designado, unicamente em revelar a sua glória, unicamente em revelar a sua vontade. Deus não age como nós achamos que deve agir. Deus, ele não se move como nós achamos que ele deve se mover. Talvez se fôssemos nós, ao construir a história de Naamã, nós sugeríamos que alguém importante, alguém da corte, viesse a aconselhar a Naamã, mas não, foi simplesmente uma menina escrava. A providência de Deus veio de onde Naamã menos esperava. Deus usa quem não é para confundir o que é. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E a palavra continua dizendo o seguinte, versículo de número 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo,
as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se vanglorie perante si mesmo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Ei, quem sabe você pequenino, quem sabe você sem pouco recurso financeiro, ou até mesmo intelectual, está nesse país, está se sentindo um peixe fora d'água. Deus manda eu lhe dizer nessa noite, você irá ser útil ao reino de Deus neste lugar. É você mesmo que Deus vai usar, é você mesmo que Deus vai levantar. Quem acredita nesta profecia, levante a mão e adore ao Senhor. A providência veio de uma menina escrava que trabalhava na casa de Naamã. E o desespero leva Naamã a seguir a esperança que lhe foi proposta. Deus sabe como atrair alguém à sua perfeita vontade. O Senhor manda dizer a alguém que está aqui nessa noite: Deus está visitando o seu lar, Deus está visitando a sua família, Deus está entrando com a providência lá onde você não pode ir, lá onde você não pode entrar. Naamã, através do desespero, ele resolve seguir por esse caminho. Então ele vai com destino, aleluia, a escrever uma carta, e ele passa ao rei. O rei Ben-Hadad passa ao rei Jorão. O rei Jorão, que já havia sofrido invasões, desconfia dessa atitude, rasga sua vestimenta, mas mesmo assim ele recebe um recado do profeta Eliseu. Giovanni, quem era Eliseu? Eliseu era sucessor de Elias, e não foi em vão que essa jovem lembrou-se do homem de Deus, lembrou-se do profeta, porque Eliseu renuncia às 12 juntas de bois da sua família para fazer a obra que lhe foi proposta, a obra que lhe foi designado. Ele segue Elias, e antes de Elias ser arrebatado, ser transladado aos céus, ele pede para Elias uma porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. E assim aconteceu. Quando Elias lança sobre ele o seu manto, ele recebe aquela porção dobrada do Espírito Santo. Só que quando a moça, ela falou de Eliseu, ela não estava falando simplesmente de um homem famoso e conhecido, mas de um homem que já havia operado milagres através do nome do Senhor. Por quê? Em 2 Reis capítulo 2 versículo 14, Eliseu abre o rio Jordão com a capa deixada por Elias. Em 2 Reis capítulo 2 do versículo 19 ao 22, ele transforma uma fonte de água má em água potável, utilizando sal. Em 2 Reis capítulo 2 versículo 23 ao 24, ele amaldiçoou os rapazes que zombavam da sua calvície. Veio 2 ursas e mataram e despedaçaram esses 42 rapazes, e assim inúmeros milagres aconteceu, que você que conhece Bíblia sabe que eu estou falando. A Bíblia diz então que a palavra do profeta teve peso, a palavra do profeta causou impacto. Quando você tem a autoridade de Deus na sua vida, o que causa peso e impacto não é a sua aparência, o que causa peso e impacto não é a sua fama, o que causa peso e impacto é a unção de Deus que está se movendo na sua vida. E Deus manda dizer para alguém aqui: a minha unção está sobre a sua vida, eu lhe dou respaldo para tomar decisões. Quem acredita nessa palavra, levante a mão e diga amém. O rei Jorão, ao receber a palavra do profeta, ele se tranquiliza, porque ele sabia da autoridade que estava sobre a vida do profeta. Então ele ordena, ele dá o livre acesso para que Naamã viesse até a região para procurar o profeta. E a Bíblia diz que Naamã vem com toda a sua pomposidade real, e ele chega até as terras de Eliseu. E Eliseu aparentemente não dá a mínima para Naamã. Antes manda Geazi levar um recado para Naamã, mesmo com todo o seu cortejo, mesmo com todos os seus guardas e seguranças, as suas carruagens. A Bíblia diz que quando Naamã chega nas proximidades do local onde estava o profeta, Geazi leva o recado e lhe diz o seguinte: o profeta, autorizado por Deus, manda você mergulhar no rio Jordão 7 vezes e nada mais do que isso.
Deus não se impressiona com nossos recursos humanos, mas muitas vezes nos dá direções opostas daquelas a qual nós imaginamos. Levante a mão comigo para o céu, por gentileza. Repita comigo assim: o não de Deus também é vitória. Deus nunca fará o que eu quero, mas o que eu preciso. Dá para dar um glória a Deus? Giovanni, me prove na Bíblia. Vou lhe provar. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos os vossos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não fará aquilo que você quer. Por quê? Porque aquilo que você quer é o teu coração que está almejando. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? O coração é imprevisível. O coração hoje quer, mas amanhã ele não quer mais. O coração hoje gosta de azul, amanhã ele gosta de amarelo. O coração muda de opinião a todo momento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 1: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Eu achei que a providência para mim seria nos rios de Abana e Farpar, mas não é. É no Jordão, o rio lamacento do Jordão. A palavra Jordão, vocês já sabem que significa descer. E Naamã começou a descer, desde o momento em que ele recebe a diretiva de Deus através do profeta. E ele caminha até o Jordão, lutando consigo mesmo, lembrando-se da sua posição, lembrando-se de onde ele se encontrava, mas mesmo assim, ele vai a caminho do rio Jordão. E mesmo brigando consigo mesmo, murmurando consigo mesmo, ele recebe o conselho dos seus amigos, dos seus companheiros, e diz: não tens mais nada a perder, já está aqui. Custa obedecer, custa receber a palavra, custa se humilhar. Só nós estamos aqui, não tem ninguém mais aqui. Desça no rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Sabe por que Deus trouxe alguns para esse país? Para começar de novo. Aqui não tem ninguém lhe observando. Aqui não tem ninguém lhe julgando e lhe olhando por causa disso ou por causa daquilo. Aqui você é livre. E eu sinto a liberdade do Espírito aqui nessa noite. Eu sinto a glória pesada de Deus aqui nessa noite. Naamã chega ao Rio Jordão e ele dá simplesmente 7 mergulhos. É uma igreja muito bem instruída na palavra, e nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição de Deus, porque foi no 7º dia em que Deus descansou. Há várias interpretações para o número 7 na Bíblia. A numerologia bíblica, ela exalta o número 7, Deus no número 7. E quando nós olhamos para 7 mergulhos, eu perguntei ao Senhor: Senhor, que mergulhos são esses? E o Senhor falou comigo: são 7 mergulhos. O primeiro mergulho que Naamã ele teve que dar foi o mergulho da esperança. Ele era um homem importante, ele era um homem da alta, mas ele não tinha alternativa para receber o milagre. Então ele recebe a notícia de que havia um profeta em Israel. E quando ele recebe a notícia que havia um profeta em Israel e que Deus curava através desse profeta, nasce uma esperança. Salmo 71, verso 5: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade.
A esperança do mundo é a última que morre, como muitos falam. Mas a nossa esperança, ela já morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é Jesus. Quem pode sentir a sua glória aqui nessa noite, dê glória, aplauda Jesus, porque Ele está nesse lugar. Surge uma esperança, surge uma oportunidade, e Naamã dá o primeiro mergulho. E é claro que nada aconteceu, porque a palavra do profeta eram 7. E ele continua esperando o milagre. Então ele resolve dar o segundo mergulho. Mergulho da expectativa. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos alterar o texto aqui sem ferirmos a exegese bíblica que há no mesmo. Quando nós lemos Salmo 40, nós poderíamos tirar uma lição, extrair uma lição desse texto. Se você quiser que Deus se levante em teu favor e ouça o seu clamor, aprenda a esperar com paciência. Significa que enquanto nós não tivermos paciência, Deus não vai fazer. Significa que enquanto nós não aprendemos a ter paciência, Deus não vai operar. Significa que enquanto entendermos que o milagre de Deus não é para nos exaltar apenas, não é para nos colocar no pódio, no holofote, não. O milagre de Deus na nossa vida é para glorificar o seu eterno nome. Aprenda a esperar com paciência, mas enquanto isso, a expectativa é inevitável. Você está esperando, quem está esperando algo em Deus aqui, levante a mão e diga amém. E ele dá o terceiro mergulho, porque ele sabia que eram 7. E quando ele dá o terceiro mergulho, esperando receber o milagre, e quando ele volta a si, ele acabou de dar o terceiro mergulho. O terceiro mergulho foi o mergulho do silêncio. Existem momentos que não há motivos para falar. Existem momentos de espera na nossa vida. Salmo 83, verso 1. Ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Deus se cala quando tem um propósito. Deus se cala quando tem uma mensagem a passar para você. Quando Deus se cala, é momento de você agir. É momento de você falar. É momento de você buscar. Diz a irmã Cassiane que quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando ao nosso favor. O momento é de oração, o momento é de quebrantamento, o momento é de entrega, o momento é de renúncia. Então aprenda a suportar o silêncio de Deus. Serei mais ousado em minha expressão. Aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Mas ele resolve dar o quarto mergulho. E quando ele dá o quarto mergulho, ele continua esperando a bênção. E ele percebe que o quarto mergulho seria o mergulho da perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem aqui está nessa campanha, os 7 mergulhos de Naamã? Por gentileza, acene com as mãos. Ok. Quem aqui já fez alguma espécie de campanhas aqui na igreja e foram abençoados? Levante a mão. Agora eu vou pedir sinceridade, ok? Quem juntamente comigo, porque já aconteceu comigo, já fez campanha e nada aconteceu? Levante as mãos. Eu vou te falar aqui, por que é que nada aconteceu? Nada aconteceu porque Deus queria trabalhar no teu coração a receber o melhor dele, a presença dele, a unção dele, mergulho da perseverança. Perseverança é quando você não desiste. Perseverança é quando você não abre mão. Perseverança é quando acaba a campanha e você já começa outra, pastor Wagner. Porque tem muita gente que quando acaba a campanha e não recebe, ele diz assim: eu vou parar de fazer campanha, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Nada acontece não, querido. Tudo está no depósito do céu, tudo está no depósito de Deus, e é hora do saque vai chegar. E quando a hora
hora do saque chegar, não vai ter demônio, não vai ter inferno, não vai ter diabo que vai impedir a tua vitória. Persevera. Quando ele levanta do quarto mergulho, todo mundo achou que ele ia parar, porque era desnecessário, humanamente falando. O capitão do exército está mergulhando em um rio lamacento como o Rio Jordão, só porque um homem que se dizia ser homem de Deus o ordenou. E ele dá o quinto mergulho, mergulho da superação. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Se o diabo achou que ia me derrubar, ele me trouxe ainda mais para os pés do Senhor. Porque a luta não é para me destruir, a luta não é para me parar, a luta é para fazer eu vir na oração, a luta é para fazer eu descer na presença de Deus. E ele levanta e nada acontece, ele continua, e ele dá o sexto mergulho. Só consegue seguir sem ver nada acontecer, e consegue continuar prosseguindo na presença de Deus quem tem a fé em Deus. Ele mergulhou pela fé. E já era o sexto mergulho. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Dizia o saudoso pastor Luiz Antônio: fé é enxergar o invisível, é crer no incrível e tomar posse do impossível. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu não estou enxergando, mas eu creio que Deus vai me dar. Ainda não chegou, então pelo fato de não ter chego, eu já começo a agradecer pela fé. Eu já começo a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu visto. Obrigado, Senhor, pela minha residência. Obrigado, Senhor, pela minha cidadania canadense. Obrigado, 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 obrigado. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Pela fé. E ele levanta do sexto mergulho. Só faltava um. E ele vai. Os soldados em silêncio. Todos em silêncio. Ninguém falava com ele. Porque em momentos que Deus nos reserva, ninguém fala conosco. Os amigos me abandonaram. Não. Eles sempre serão teus amigos. É Deus que te torna invisível muitas vezes. Para que você aprenda que você não depende de fulano, de ciclano, você depende só dele. E ele dá o último mergulho. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. E quando ele volta, ele estava limpo. Ele estava curado. Para a glória do Senhor. Giovanni, por que 7 mergulhos? Havia um misticismo na numerologia bíblica? Ou há um misticismo em 7, em 3, em 4, em 9? Não. 7 mergulhos era apenas o método de cura que Deus usou. Deus estava curando Naamã, não de fora para dentro. Deus estava curando Naamã de dentro para fora. No último mergulho foi apenas a aparência que mudou, mas por dentro ele já estava mudado. Por dentro ele já estava transformado. O Senhor tem dado essa dinâmica espiritual. A Assembleia de Deus do Canadá, ao pastor Wagner, ao pastor Benhur, o Senhor tem dado essas atividades espirituais. Não é simplesmente para encher a igreja e inchar em crescimento, não. É para curar a sua vida, é para curar a sua alma, é para curar a sua família, e que você seja cheio da glória de Deus. Amanhã vai fazer 30 anos
eu encerro aqui, que uma mulher do Brasil recebe uma notícia não tão agradável. Ela já tinha dado à luz a 4 filhos, o menino mais velho e 3 meninas. E o médico chega para ela e diz: filha, está na hora de você parar de ter filhos. Tua pressão está muito alterada, você sofreu um início de eclâmpsia no último parto agora. E ela chegou num culto pentecostal igual esse. E tinha uma irmã que ela profetizava, ela tinha um dom de profecia. E essa irmã se levantou do banco, foi até ela, colocou as mãos na cabeça dela e disse: filha, eu vou te dar mais um varão. Não se importe com o que o médico da terra te disse, porque desse varão farei de bênçãos para as nações. Ela chegou em casa, contou para o marido riu, achou que a profecia não era de Deus, mas quando Deus fala, ele cumpre, porque ele é fiel. E quando a profecia foi entregue, o marido duvida e ela se cumpre. A mulher engravida. E no dia 20 de março de 1985, nasceu uma criança abençoada com 3,7 kg. Como diz vocês, yes. A pressão da mulher não se alterou, ficou no lugar. O médico ficou espantado. Porém, 3 meses depois, os pais dessa criança vão no berço para buscá-lo, para levar para o culto. Essa criança estava sofrendo uma convulsão seríssima e terrível. Os pais levam ao médico, o médico marca uma bateria de exames e dá uma notícia que nenhum pai gosta de ouvir. Mas quando recebe, acaba amando ainda mais seus filhos. Seu filho não é normal, seu filho é especial. Ele sofre de uma doença chamada epilepsia. Para ele não tem cura, é o caso mais grave. Se ele viver, vai ser por um milagre. Mas esse milagre é muito difícil de acontecer. A mulher olhou para o médico e disse: foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele pode tirar. Agora, se Ele não tirar, o senhor vai ter que viver para ver o que Deus vai fazer na vida do meu filho. A oração de uma mãe tem poder. Faz um som para mim, que é de Deus esse som aí. E quando ela chega na igreja, depois da notícia do médico, era um domingo missionário. E o pastor tira a oferta, as pessoas trazem dinheiro para frente do altar. Aquela mulher não tinha nada de valor para dar para Deus. E o pastor faz um apelo: ofereça o teu filho para a obra missionária. Aquela mulher questiona com Deus e diz: Senhor, o Senhor não vai querer o meu filho, ele é especial. E o pastor, usado por Deus, diz em tom profético: não importa a situação do seu filho, traga ele aqui, porque Jesus pode fazer dele um cantor e um pregador da minha palavra. Aquela mulher chegou na frente do altar, colocou seu filho dentro de uma toalha com as ofertas e voltou para o banco. O pastor disse: mulher, tem certeza? A mulher disse: não tem escolha, é do Senhor. Aquele pastor olhou para aquela mulher e disse: tu vai querer passar um final de semana com teu filho? Não vai poder. A mulher gritou e disse: porque ele vai morrer. O pastor disse: não, ele vai viver. E vai viver tanto que em cada final de semana desse, ele vai estar por um lugar desse Brasil e desse mundo afora, pregando a minha palavra e louvando o meu nome, diz o Senhor. Fica de pé comigo. Giovanni, você vem lá do Brasil dizer para mim que Deus faz milagre. E conta essa história aí. Eu não acredito em você, até entendo você. Tem muita gente contando história por aí. Mas eu não preciso contar a história de ninguém. Amanhã vão fazer 30 anos. Amanhã vão fazer 30 anos que o inferno perdeu. Amanhã vai fazer 30 anos que Jesus me curou da epilepsia. Ele é fiel. Eu quero orar por você. Você que está no quarto mergulho, está na campanha, rapidinho, vem aqui para frente, nós vamos orar. E depois eu vou passar para o pastor Wagner. Vem. Eu quero descer. Cante. E mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Tem alguém aqui na frente que ainda não é evangélico ou está afastado e hoje quer aceitar a Jesus? Levante a sua mão, quero lhe conhecer. Nós temos alguém? Nós temos alguém que está distante dos caminhos do Senhor?
Nós temos alguém que ainda não é cristão, não é evangélico, não é salvo em Jesus. Alguém que está afastado da igreja, levante a mão, eu quero lhe conhecer. Temos alguém para Jesus? Não temos, são todos salvos, lavados, remidos do sangue do Cordeiro. Levante a sua mão ao céu então. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, assim como o Senhor curou Anamã, Senhor, daquela lepra, assim como o Senhor deu vitória a ele, assim como o Senhor Jesus me curou, eu profetizo o teu milagre, eu profetizo a tua vitória a esse povo que está aqui, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que é que o teu filho e a tua filha necessitam, mas eu tenho certeza do teu poder, Senhor. Vai de encontro agora essas vidas, vai de encontro agora essas casas, vai de encontro agora essas famílias, Senhor, e venha dar vitória, venha renovar com a tua glória agora. Venha, Senhor, entrar com a providência na vida física, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, em nome de Jesus. Do teu lado, minha irmã. Irmão, dê um abraço no seu irmão e eu quero ser limpo como Deus tu és, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te